amigos! Então a gente vai dar continuidade a respeito dos conteúdos, né, sobre os povos da América pré-colombiana. Então nas aulas anteriores nós já vimos alguns desses povos. O que eu quero recuperar com vocês? Primeiro, o que são povos pré-colombianos? Então antes da chegada dos europeus na América, já haviam povos vivendo, né, nessa região da América Central e América do Sul. Nas aulas anteriores, nós já falamos de dois povos, de maias e de astecas. Então, a aula de hoje vai falar especialmente de um povo muito querido e muito famoso que fica na América do Sul, que são os incas. Então, a gente vai falar um pouco dos incas e, ao final, a gente vai falar um pouquinho dos tupis-guaranis. Então, os povos incas são povos que se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes. Então, o Império Inca era um dos impérios maiores, um dos impérios mais grandiosos da antiguidade, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que dentro das características, um império já começa aí, né? A gente pensar que dentro do Império Inca havia um poder centralizado. Então, a gente já tem um pouco disso para entender. Além disso, né, o Império Inca se desenvolveu ao longo da América do Sul. Então, as pessoas acham que o Império Inca está lá só no Peru, gente. Não! O Império Inca desenvolveu em vários países, onde atualmente é Bolívia, né, o Peru, onde fica atualmente Chile, né, parte do Uruguai. Então, toda essa parte da América do Sul que vocês estão observando aqui no mapa ao lado, é onde ficava o Império Inca. O Império Inca chegou a ter 3.000 quilômetros de distância e aproximadamente 5 milhões, entre 5 milhões e 10 milhões de habitantes. Então é muita gente. Na imagem ao lado, vocês já viram, né, que quando a gente lembra dos Incas, todo mundo lembra das lhamas, né? Então a galera já gosta muito dessa característica, né? Então eu lembro que eu vi muitos cadernos estampados com lhamas, né? Então a lhama é um animal típico dessa região. Por quê? Vocês viram que os Incas, eles habitavam na Cordilheira dos Andes. Então essa região é uma região alta, de altitude. Então vamos pensar que próximo à Cordilheira dos Andes, a altitude, né, faz as pessoas passarem mal, né? Vocês já devem ter visto que durante a Copa do Mundo, alguns jogos que acontecem no Peru ou na Bolívia, os jogadores passam mal. Então o que significa? É por causa da altitude. Então a lhama, ela também é um animal muito interessante. Por quê? Né? Ela é usada tanto para o transporte quanto para a lã, pensando que na Cordilheira dos Andes, né, é muito frio, próximo a essa região, né, tem a questão, né, das geleiras, próximo ao Chile, né? Então esse animal ele é utilizado, né, foi utilizado muito pelos Incas, tá? Então por isso, né, a lhama, além dela aguentar a altitude, né, ela sobe, ela aguenta, ela é um animal resistente e também usada inclusive para alimentação, tá? Então os povos incas que habitavam essa região da América, né, da América do Sul, eles eram descendentes de vários povos. Quais são esses povos? Tá? Então povos que habitavam a região da América do Sul, como os povos, né, Caral, Nazca, Xavã ou, né, os Mochicas. Então eles são herdeiros de todos esses povos que habitavam essa região anterior à chegada dos Incas, tá? Então todos esses povos compõem a cultura Inca. Então falando um pouquinho do período de auge dos Incas, os Incas se desenvolveram entre o século XIII e século XV. Então dentro desse contexto, eles dominam vários povos e eles têm todo um sistema, seja de estradas, né, seja em relação à arrecadação de tributos. Então, quem é a principal autoridade? Como que isso é administrado? Então, a principal autoridade, vocês estão vendo aqui na sociedade, vai ser o Sapa Inca. Então, o Sapa Inca, ele é visto como um deus, tá? Semelhante ao que vocês já viram lá em relação ao Egito. Vocês lembram que o faraó, ele não era apenas uma liderança, ele era um deus, então ele deveria ser cultuado. Então, o Sapa Inca está no topo da pirâmide. Então, vocês estão vendo que a sociedade Inca é uma sociedade piramidal ou estamental. Então, outra característica das civilizações, né, que vocês já viram ao longo do ano passado e desse ano. Sociedades que possuem uma hierarquia rígida, né, então diferenças sociais. Abaixo do Sapa Inca tem o sumo sacerdote e o chefe do Estado. Por quê?
uma religiosidade. Então, dentro de um governo que tem uma religiosidade muito forte, o sacerdote, ele tem uma importância muito grande, né? Ele não é apenas um religioso, por isso ele está só abaixo do Sapa-Inca. Depois, sacerdotes, oficiais e generais. Por quê? Os incas, eles têm um domínio, eles vão dominar toda a região da América do Sul. Então, dentro dessa lógica de dominação, a expansão militar é muito importante, tá? E é interessante que os incas, eles não possuíam outros animais, não tinham inventado a roda, então eles não usavam a roda como meio de transporte, mas eles usavam muito as lhamas, né? Então, por isso, esse transporte e também a expansão militar. Além disso, a arquitetura. Vocês vão ver também nas imagens e no trabalho, né, que vocês vão realizar, a gente, né, já contando spoiler, vocês vão fazer um trabalho sobre os povos da América pré-colombiana, vocês vão ver que os incas também foram grandes arquitetos e engenheiros. Então a arquitetura inca, ela é muito importante, porque os incas, eles não usavam argamassa. Vocês viram que os maias, eles tinham criado um tipo de argamassa. Os incas não, eles faziam uma construção muito semelhante do que vocês observam lá nas pirâmides egípcias. Lembram, né? Não sei se vocês lembram, mas os blocos eram encaixados, então eles não usavam argamassa. Por isso os arquitetos também são importantes. E a base da pirâmide, né, como a galera chama, o povão, que são os artesãos, os pescadores e os camponeses, tá? Todos esses povos trabalhavam nas terras do Sapa-Inca. Então, uma característica, né, desses povos, das civilizações desse contexto, e que vocês já observaram ano passado em Egito e Mesopotâmia, é o modo de produção asiático. O que significa isso? No modo de produção asiático, a terra é propriedade do imperador. As pessoas trabalham nela, pagam tributos. Pô, professora, tributo é o quê? Alimento, geralmente, tá? Os incas usam, né, arrecadam impostos. Esses alimentos arrecadados são usados para distribuição. Então, nessa região, eles vão passar por vários períodos de seca. O Sapa-Inca retribui esses tributos. Por quê? Ele vai distribuir para a população em momentos de seca, em momentos em que não tem alimento. Pensem o seguinte, como que o imperador dava conta de alimentar toda essa galera, gente? Né? Então, o Império Inca chegou a ter 5 milhões de habitantes. Como que ele fazia isso? Então, os tributos eram formas, né, de que o imperador administrava e distribuía esse alimento, né, armazenava e, né, num período de seca, doava para a população novamente, tá? Então, a base da pirâmide sempre é mais larga. Por quê? Maior parte da população é formada por camponeses, tá? Então, para a gente pensar, esses camponeses, eles habitavam tribos. O nome dessas tribos eram Ainu, tá? Então, nessas tribos, eles trabalhavam, distribuíam as suas tarefas e a terra do Ainu era dividida em 3 partes. Essas 3 partes são interessantes. Uma parte era para eles trabalharem, né, o que era arrecadado era deles. A segunda parte era do imperador e a terceira parte era dos deuses. Por quê? Como eu falei para vocês, se o Sapa-Inca era considerado um deus, a religião dos incas era, né, muito forte. Então essa característica religiosa fazia com que, inclusive, uma parte dessa produção era destinada para os deuses, tá? O Sapa-Inca, né, tinha um templo, vários templos, e templos, né, onde haviam vários ornamentos de ouro, porque ele era deus do sol. Então, por isso que, pensem o seguinte, quando os espanhóis chegaram aqui, isso chamou muito a atenção dos caras, né, porque eram templos cobertos de ouro, em honra ao deus sol, tá? Então, terra dividida. Além disso, os camponeses trabalhavam nas obras públicas, assim como vocês já viram lá no Egito e na Mesopotâmia. Professora, o que são obras públicas? Construção de estradas, construção de pontes, né? Templos também devem ser construídos. Tudo isso era trabalho dos camponeses. O nome desse trabalho era
que os incas formaram, fundaram várias cidades, dominaram várias cidades. Professora, como que eles controlaram essas cidades? De diversas formas. Os incas possuíam um sistema de estradas, então onde era levado e arrecadado os tributos. Então todo o império era ligado. Tanto que vocês vão ver uma notícia que eu vou encaminhar para vocês na Iônica, que nós temos um caminho que corta aqui o Paraná, que se chama Caminho do Peabiru. Esse Caminho do Peabiru, um dos trechos vai dar no Império Inca. Então, isso quer dizer o seguinte, que os incas também percorriam essa região do Brasil, por volta do século XIV, anterior à chegada dos europeus, tá? Então, principal cidade, Cusco. Os incas também possuíam um sistema de correios. Lembram que vocês viram lá no Império Persa? Então eles tinham mensageiros que ficavam estrategicamente posicionados e levavam as notícias. Então uma notícia demorava em média 2 dias para chegar numa cidade. Então, sistema de estradas e sistema de correios, para poder administrar melhor. O Sapa Inca era um cara esperto, tá? Além disso, essa arrecadação de tributos, os incas também tinham um sistema de contagem. Vocês viram que os astecas também contavam, usavam moedas. Os incas não usam moedas, mas eles têm um sistema de contagem que eu acredito que vocês já viram na matemática. O nome desse sistema é quipu. O que é o quipu? São cordas, como vocês estão vendo aqui ao lado, cordas onde eles contavam os nozinhos, tá? Então, os incas também tinham um sistema de contagem. Além disso, uma das principais curiosidades dos incas é a agricultura. Vocês viram que os povos astecas também desenvolviam agricultura para alimentar a população. E os incas também souberam aproveitar e souberam driblar as condições geográficas. Então, os caras eram espertos também. Então, o sistema de agricultura dos incas era terraços. O que são terraços? São escadinhas, como vocês estão vendo aqui ao lado. Escadinhas onde eles plantavam nas encostas de montanhas. Pensando que o Império Inca, ele se desenvolveu num lugar de montanhas, desde a Cordilheira dos Andes. Então, como que eles produziam nessa região extremamente montanhosa? Então, sistema de terraços. Até hoje, existem muitos vestígios arqueológicos dos terraços incas, tá? Então, os incas, eles desenvolveram uma agricultura muito avançada. Outra curiosidade do Império Inca é a cidade de Machu Picchu. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Machu Picchu e é um dos destinos mais famosos da América do Sul. Machu Picchu era a cidade sagrada, então eles acreditam, os arqueólogos, que Machu Picchu era uma cidade que ficava numa região montanhosa, aproximadamente 2.000 quilômetros de altitude. Então, pensem que para você subir lá, para conhecer Machu Picchu, tem que estar com uma disposição boa, tem que estar preparado fisicamente, inclusive. Então, Machu Picchu ficava numa região montanhosa lá no Peru, não fica muito perto de Lima. Então, como Machu Picchu não ficava perto de Cusco, quando os espanhóis chegaram aqui, eles nem ligaram para Machu Picchu. Então, Machu Picchu ficou preservada até 1912, momento em que um aventureiro britânico chamado Bingham, ele vai entrar, vai desbravar essa região e vai encontrar Machu Picchu praticamente intacta. Por quê? Foram 400 anos em que os espanhóis não entraram nessa cidade. Então, eles preservaram, a cidade foi preservada por conta da vegetação. Então, Machu Picchu é uma cidade sagrada, onde há templos, escadas, então é um exemplo da arquitetura inca que fica numa região montanhosa. Então, agora vocês já sabem que Machu Picchu foi uma cidade encontrada pelos europeus em 1912, tá? Então, gente, só para a gente concluir, sintetizando, os incas formaram um império unificado nas mãos do Sapa Inca,
da Bolívia, do Chile e parte da Argentina, né? Então todos esses países faziam parte do Império Inca. O Império Inca desenvolveu sistema de estradas, arrecadação de tributos, sistema de contagem e eles tinham uma religiosidade muito forte politeísta, tá? Então, para a gente retomar. Além disso, o Império Inca, né, ele vai se desenvolver ao longo do século XIII ao século XV e vai chegar no seu auge nesse momento. Os Incas desenvolveram uma agricultura muito avançada através do sistema de terraços e Machu Picchu é uma das cidades mais famosas. Porém, na América do Sul, nós temos outros povos que habitavam antes da chegada dos europeus, povos indígenas. Então, nós temos vários povos habitando. Quais são esses povos? Os tupis. Então, nós temos dois troncos linguísticos principais dos nativos da América do Sul, né, do Brasil, que são várias etnias. Então, antes da chegada dos portugueses, eram aproximadamente 5 milhões de nativos. Esses nativos falam vários dialetos, aproximadamente 200 mil dialetos ou idiomas, tá? Então, esses povos eram povos sedentários que habitavam a América do Sul. Entre esses grupos indígenas mais famosos são os povos do litoral, que era foi onde os portugueses chegaram. Quais são esses povos? Os guaranis, né, que são povos que ficavam próximos ao litoral, tupinambás, tupiniquins e tupinaés, tá? Eles viviam em aldeias onde o trabalho era dividido por idade e por sexo. Então, a função das mulheres era plantar, cuidar da agricultura, cuidar dos filhos, dos homens era caçar, coletar frutos, né? Então, ou guerrear, eles também entram em conflitos, e eles desenvolveram agricultura em várias regiões, como vocês já devem ter visto no ano passado, quando a gente falava dos povos da América, né, pensando nos agricultores. Então, eles desenvolveram agricultura de mandioca, de milho, várias hortaliças, e eles habitavam ocas, né, que ficavam em clareiras, em regiões de floresta, e habitavam, né, tanto ocas individuais quanto ocas coletivas, né? Então, individuais onde toda a família habitava, ou várias ocas onde todos os componentes da tribo habitavam. Então, uma das características dos povos tupis guaranis, eles têm uma ideia de família extensa. Então, não é essa família que a gente pensa, família nuclear. Eles também são politeístas, né? Então eles têm vários deuses ligados às forças da natureza. Então eles também explicam, existem muitos mitos de origem, guaranis, xetás, caingangues. Vocês lembram ano passado que a gente já falou um pouquinho dos indígenas que habitavam na nossa região? Aqui na região do Paraná, nós tínhamos xetás, caingangues e guaranis, tá? Então essas são as principais características. Vocês vão receber um videozinho na Iônica que faz uma síntese de todos esses povos indígenas, de várias culturas, dialetos, e, né, a gente vai ver que os nossos indígenas do Brasil têm uma cultura riquíssima, inclusive muitas palavras que nós usamos, muitos alimentos vêm da cultura indígena, e as palavras também, né? Outro dia eu vi um comentário, né, de um linguista, de uma pessoa que estuda, né, línguas, e também falando um pouquinho sobre a questão dos idiomas. O nosso R aqui no sul, né, porta, né, esse R, ela é uma característica dos indígenas, tá? Então, pensando que os indígenas, eles são, né, os povos originários, e vocês também vão fazer um trabalho a respeito desses povos que habitam a América do Sul, que são diversos, que possuem uma cultura riquíssima, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dos povos da América